Programa Meteoro Repórter entrevistou a ex-esposa de Leonardo Stoppa e expôs um diálogo que colocou em contradição sua declaração dada ao jornal Gazeta do Povo. Quem vai explicar isso pra gente é o Pedro Zambarda, aqui no Plantão do Meteoro. Sofia. Pedro, vamos lá. Contradições. O que que rolou de contradição entre o que o Estopa falou e o que a gente teve aqui no Meteoro Repórter, a ex-esposa e as advogadas dela, é bom destacar isso, Sim. falando com a gente. É bom você destacar isso, Sofia, porque é o seguinte, numa história, gente, sabe aquela máxima da história do jornalismo? Está chovendo do lado de fora. Você não vai ouvir o comentarista A e o comentarista B para definir se está chovendo lá fora. Você vai para o lado de fora do edifício e verifica se está molhado, se está chovendo. Eu vou fazer esse corte de trás para frente, tá, Sofia? Eu nem vou mostrar a matéria da Gazeta do Povo primeiro. Esse diálogo que está documentado no nosso Meteoro Repórter, Sofia, não é entre o Estopa e a ex-esposa. É entre o Estopa e uma advogada. E a advogada oferece para o senhor Leonardo Estopa visitar a filha no Natal. E ele não visita. Tem o WhatsApp com a reninha de Natal. E ele se recusa. Ele está há mais de um ano falando que a ex-mulher dele, a ex-esposa, impede ele de ver a filha. Isso não é verdade, gente. Então, vocês não precisam acreditar em mim, vocês não precisam acreditar nem no Vitor Panchoa que tá aí na capa. Só vejam, porque em seguida dessa parte aqui da entrevista eu vou mostrar os documentos. O advogado ter algum tipo de proteção. Então, na verdade, o uso da advocacia nesses casos, na minha opinião, é mais absurdo do que uma pessoa normal que assedia. Eu acho que no caso dele, aumenta ainda mais a culpa dele em tudo, por ele, inclusive, conhecer as leis dos direitos das mulheres, as leis com relação ao assédio, as leis com relação até o próprio Estatuto da Criança e os direitos da criança e da mulher. Na minha opinião, assim, é muito pior ainda. Ou seja, é tudo friamente calculado, né? Bruno, É tudo friamente calculado. O dolo tá aí. Importante a gente mostrar, tá? A Bruna me mandou a troca de mensagens completas. Pode. É pra ficar registrado, tá, gente? A gente não tá aqui inventando, eu não tô brincando aqui, tá? Eu tenho carreira, eu tenho trajetória, sabe? Eu não sou feito de bobo. A gente tá aqui, ó. As mensagens completas, ó. Senhor Leonardo Stoppa, a Bruna manda para ele: bom dia, Feliz Natal. Eu estava aqui pensando, como você vai viajar amanhã e passará por Belo Horizonte, penso que esse diálogo, Sofia, vou dar data, é de dezembro de 2024. Isso está no processo que corre em segredo de justiça, já que o Leonardo Stoppa expôs parte do diálogo, a parte que interessa a ele, as advogadas me mandaram a transcrição completa. Está documentado. E ele conta outra história para a Gazeta do Povo. Você poderia aproveitar para ver a Luísa e falar com ela. Sabe, eu li mensagem atrás de mensagem do Stoppa dizendo que não via a filha há 1 ano, 2 anos, 3 anos, sei lá, eu perdi a conta. Eu imagino que isso me faça muito bem a ela. Se você quiser, eu posso falar com a Jennifer, essa convivência é importante. Leonardo Stoppa responde: obrigado, Bruna, Feliz Natal. Boa tarde. Depois das férias eu vou visitar ela na escola e explico o que está acontecendo. Enquanto a Jennifer estiver magoada, não adianta eu forçar a barra para conviver com a Luísa. Quando a mágoa passar, eu me reaproximarei. Lembrando, Sofia, o diálogo que eu estou mostrando não é do Stoppa e da ex-mulher. Não é a ex-esposa. É uma terceira. É uma advogada. Ela tinha acabado de entrar no caso. E ela entrou para tentar fazer as pazes do pai. Ela não está magoada, responde a Bruna. Pelo contrário, ela ficou feliz com a sua presença na formatura e nas atividades. Inclusive, eu já havia explicado, ela concordou que você ficasse com a Luísa. Só não deu certo porque apareceu uma viagem para Gramado e os 15 dias seguidos. Contudo, já que você irá passar bastante tempo fora, é importante você visitá-la e conversar com ela. Então, amanhã você passa por Belo Horizonte, seria uma boa oportunidade. Quando ela está magoada, ela não fala que está magoada. Já começa a supor. Ela começa a jogar
com essa história que a Luísa está com medo de vir à minha casa. Da última vez foi quando eu postei foto com minha ex-namorada. Na semana seguinte, ela protocolou um laudo no qual Luísa falou que vovó batia nela. Luísa, no meio disso tudo, sofre um trabalho nefasto de implante de falsas memórias. Nossa. Então, poupar a Luísa é minha prioridade, mas eu te agradeço muito, obrigado mesmo. Aí a doutora Bruna responde, eu respeito a sua posição, mas ela está deixando você ter contato com a Luísa e não está se opondo às visitas. Você decidiu sozinho que irá se afastar e culpar a Jennifer por uma decisão sua. Não é justo com a própria Luísa, porque não há oposição quanto ao contato de vocês. Você está poupando a sua filha de ter contato com você porque você quer e acabo ficando com a impressão que ainda irá alegar alienação parental, que foi exatamente o que aconteceu. Não é impressão. Acertou. Eu espero que um dia vocês dois consigam ficar em paz, que 2025 seja um ano de construção de um caminho pacífico e harmonioso para vocês. Por que eu estou mostrando esse trecho? Por que eu estou mostrando esse trecho? Por que é importante a gente falar sobre isso? Que é uma coisa que eu falei com a doutora Edna antes da gente aceitar essa live. Eu não estou aqui fazendo o programa do Ratinho. Isso aqui não é sensacionalismo. Só que é o seguinte, isso foi mostrado a parte das coisas. Agora a gente está mostrando as conversas inteiras. Ele está mentindo. E tem que responder por isso, gente. Segue lá, desculpa, gente. Ô Pedro, só para falar sobre a alienação parental, foi a primeira coisa que ele alegou no processo de guarda. Ele já tinha alegado alienação parental, por isso meu medo de sair da cidade, por isso eu passei por toda essa situação sem pedir ajuda para eu sair de lá, por conta dessa situação. Tudo eu precisava de ter um respaldo legal para eu conseguir me mover, né, com tranquilidade, que eu não ia perder a minha filha por um vacilo meu. Então, essa ideia de falsas memórias, ela é a base da lei da alienação parental. Então, é desqualificar a mãe, desqualificar a mulher, colocar a mulher como agressiva, ciumenta, louca. Isso está na base da lei. Por isso que ela tem que ser retirada. Que a gente falou bastante aqui, né, Sofia? Em outros casos também. Ela está explicando aqui na prática. A mulher é louca, a mulher é ciumenta, a mulher nunca é normal. E essa falsa memória. Então, a mulher que cria na criança a violência, o que aconteceu, o que a criança viveu e narrou, e até mesmo as provas, porque a gente tem outros casos de crianças que foram abusadas, com laudos médicos ali comprovando o abuso sexual, e de outros casos, tá, gente? Não é o caso da Luísa. Comprovando esses outros casos ali, e o agressor fala que é falsas memórias e que a mulher que está inventando e manipulando aquelas situações e que os médicos são comprados. No meu caso, eu vou explicar para vocês aqui, em resumo, o porquê que eu não tive tanta tranquilidade em enviar a Luísa para uma terra tão longe, né, assim, daqui de Minas Gerais, lá para a família da ex, né? Da namorada, da esposa, não sei. Por que eu fiquei com essa falta de tranquilidade? Durante o período em que a Luísa estava tendo visitas na casa dele, a Luísa voltava com alguns relatos, mas não só com relatos, mas com comportamentos bem diferentes de uma criança de 5 anos. Ela tinha 5 anos. E esses comportamentos, ela não me contava, ela não dividia comigo, mas ela dividia na escola, com os professores, o diretor, e na terapia que ela fazia. Essa terapia que é tão atacada por ele nas redes sociais, a terapeuta, ele também ameaça, falando que vai processar, que, né, ele fazendo atacou toda a terapeuta da menina? Atacou, a Luísa faz terapia ocupacional, que é uma conversa, né? Terapia ocupacional trabalha com danos, depois que os danos acontecem, físicos, para a pessoa aprender a se mobilizar e tudo mais, e danos psicológicos, danos da fala, enfim, a terapia ela desenvolve vários lados. Então, ela identifica o que aquela pessoa precisa e ali ela trabalha com aquela pessoa. No caso da Luísa, eram danos psicológicos. A Luísa começou a enlouquecer, literalmente enlouquecer. Uma criança de 5 Ela anos. era apresentada, primeiramente, faziam-se com ela, pegavam ela e faziam uma viagem, 4 horas para ir, 4 horas para voltar, em apenas um final de semana. Depois, que foi relatado, tá? Isso daqui tudo foi relatado.
ele fazia gincana com a Luísa para ver quem não ia dormir. Então a criança era privada do sono e ficava dando energético para a criança. Ele Então deu quem não vai energético. energético para a criança ficar sem dormir. Sofia, Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. por que é importante mostrar isso aqui, gente? Primeiro, ela tá falando que isso foi relatado pra terapeuta, não foi pra ela. Eu não tô colocando em momento nenhum a ex-esposa e o marido, e o ex-marido. Você percebe, Sofia? Tem terceiros. Tem 2 advogadas na live que me mandaram a documentação. Eu tô total, assim, narrador não confiável. Eu não tô confiando 100% na Jennifer, gente. Eu mostrei pra vocês um diálogo de WhatsApp que não foi adulterado. E a Jennifer está me relatando uma coisa que foi dita pela filha dela pra terapeuta. Que o pai dava energético. Aí, eu vou parar aqui, porque, Sofia, a gente tá sendo muito cuidadoso aqui com o nosso jurídico, porque a gente tá dando uma notícia pra vocês e tomando todos os cuidados pra gente continuar dando essas notícias pra vocês. Ele me dá essa entrevista pra Gazeta do Povo. Primeiro, expondo de novo a foto da filha, que é um troço que eu não consigo entender. Juridicamente, isso tem tudo contra ele. Eu não tô nem entrando na questão do campo moral. E ele me diz isso aqui, ó. Esquerdista que caminhou com Nicolas passou a apoiar a direita após ser afastado da filha. Essa tal de Raquel Derevesky que fez a matéria, né? Botou, pelo menos censuraram a cara da criança, né? Com quase 500 mil de seguidores no YouTube, o ex-influenciador esquerdista Leonardo Michel Rocha Estopa, conhecido como Leonardo Estopa, decidiu mudar de posicionamento político e passou a apoiar a direita. Ele participou da caminhada de 240 quilômetros, conduzida pelo deputado Nicolas Ferreira, em janeiro, e anunciou nesta semana o encerramento das suas atividades como influenciador de esquerda nas redes sociais e anunciou uma abertura de um novo canal. A mudança, segundo ele, ocorreu após ser afastado da filha de 7 anos e vivenciar uma situação que é comemorada pelos parlamentares esquerdistas, a alienação parental. A legislação que existe hoje a respeito do tema tenta proteger a convivência familiar e evitar que manipulações psicológicas afastem os filhos do genitor que não tem guarda da criança. No entanto, partidos como o PT e o PSOL, com apoio inclusive de alguns parlamentares da direita, querem derrubar esse instrumento legal. O projeto de revogação é de autoria das deputadas Fernanda Melchiona, Sâmia Bonfim e Vivi Reis, propõe o fim da Lei 12.318, que trata o abuso emocional, o fato de um dos genitores, avós ou tutores, prejudicarem o vínculo da criança com outro genitor. Quando vi deputadas do PSOL e do PT comemorando possível revogação da lei que garante que a criança não vai ser afastada do pai e da mãe, para mim foi um tapa na cara, relatou o jornalista mineiro de 46 anos, que está há meses sem ver a filha e sem ter contato telefônico com ela devido a um processo de separação conjugal. Sofia, factualmente, isso aqui é contraditório com o documento que eu li. Ele não está separado da filha. As advogadas foram taxativas. Ele quer ver a Luísa, ele precisa peticionar. Só que ele não quer peticionar. Ele não quer dar satisfação para a justiça. É uma coisa um pouco óbvia, né? Se você tem se a questão litígio. já está no litigioso, tudo tem que ser feito nos autos. Só existe o que está nos autos. Ponto. Não tem espaço para jeitinho quando você já chegou nesse ponto, né? E o que ele tá querendo, aí fica até a dúvida o que ele tá querendo, e eu não vou entrar no que ele está querendo aqui, até pra não acabar eu envolvido em litigioso também. Mas, assim, acho que isso a gente pode dizer. Ele não está fazendo as coisas da maneira com que a justiça pede. Acho que aí a gente pode colocar sem dúvidas aqui. Precisa ser peticionado e acabou. Uhum. Se ele Agora não tá não, ele querendo vai dar uma entrevista para a Gazeta do Povo reafirmando coisas que não são verdade. Pois é, e que tem as conversas registradas no WhatsApp. Conversas que ele sempre mostra pela metade. Uhum. A Sofia tá Difícil. chocada. Ela sabia que a história era ruim, mas não tanto.
Não, eu não tinha visto a entrevista na Gazeta do Povo. O nosso Meteoro Repórter já tinha assistido. Agora, eu não tinha visto a Gazeta do Povo ali, não. Eu tinha visto que ele tinha falado a Gazeta do Povo, mas eu pensei, não vou ler isso. Eu não vou ler isso. O Pedro vai lá e me obriga a ouvir. Mas, Pedro, no final das contas, a maior vítima nessa história toda acaba sendo a filha, né? É a criança. Porque. Bem ou mal, a ex-mulher dele, a ex-esposa, tá conseguindo se manifestar, né? Demorou muito, ela foi muito atacada. Ela sofreu muito, sim. Ela sofreu muito, sim, ninguém tira essa dor dela. Inclusive, Jennifer, Mas assim, ela é somos uma pessoa solidários. adulta, né? Ela é uma Ela é pessoa uma pessoa adulta. E eu A acho que criança não assim, tem como se defender. isso dá. Ela é uma pessoa adulta, ela está, felizmente, muito bem acompanhada aí de duas advogadas. Uhum, Aliás, Bruna Morato, que já esteve aqui no Meteoro mais uma vez, né? uhum, Então, que é uma pessoa que eu admiro a trajetória dela. Então, assim, agora, uma criança é uma criança de 6 anos, ela sequer tem assim, o desenvolvimento necessário para entender o que está acontecendo. uhum, E daí ser colocado no meio dessa disputa uhum. é muito cruel. É muito cruel. É muito cruel. Enfim, ficamos por aqui, Pedro. Ficamos por aqui e isso aqui tá de longe de ser uma fofoca, tá, gente? Isso aqui é um problema muito sério. Não. Gente, já que você falou, deixa eu colocar. A gente tem no jornalismo essa questão de o que é pauta, o que não é, e quando a gente trata como pauta, o que é uma dos fatores, né, é o que tem interesse público. Num primeiro momento, pode parecer que é uma questão pessoal da vida de duas pessoas aí, de um casal. Mas essa questão pessoal acaba refletindo o que acontece com muitas mulheres. Muitas mulheres. A gente sempre está falando aqui, a Ana com muito mais propriedade que eu, sobre essa questão da lei da alienação parental. A gente sempre está falando aqui sobre a questão da violência contra a mulher. Inclusive, agora, nesse final de semana, a gente vai ter um microscópio com a Débora Diniz falando sobre isso. Já teve um outro microscópio com a Bruna Camilo falando sobre isso. Então, é um assunto que, por mais que o assunto particular esteja entre essas duas pessoas, ele reflete uma realidade que é, sim, de interesse público, que é a questão da violência contra a mulher, que é a questão da lei da alienação parental, que é a questão de como as crianças são envolvidas nisso. Então, é uma coisa que sim, é importante trazer. E também um outro ponto que eu acho que a gente tem que trazer é que o Léo Stoppa, ele tem bastante visibilidade. E ele esteve Sim. usando todo esse tempo essa visibilidade. Então, até para trazer a voz da ex-esposa dele, é importante até para uma proteção para ela. Para ela. Não deixar ele dominar a narrativa do jeito que ele bem entender. É isso. Ficamos Importantíssimo. por aqui, Pedro. Ficamos por aqui desejando toda a solidariedade à Jennifer e a elogiar o trabalho das advogadas, que tem uma farta documentação sobre isso. Pessoal que está assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias sobre isso. A gente provavelmente vai falar mais sobre isso em outros dias, mas a gente já volta trazendo mais notícias para vocês.